Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós queríamos convidar os irmãos para estarem em pé, para juntamente conosco louvarmos ao Senhor. Destina uma oração. Nos convidamos para que você abra o seu coração e cante e ore juntamente conosco. Dê liberdade ao Espírito Santo nesta noite. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me
Senhor tem falado durante essa semana no meu coração. E hoje de tarde, enquanto eu meditava, o Senhor pediu para eu repetir o que o Senhor tem falado comigo desde quarta-feira na consagração. E o Senhor falou na vigília, o Senhor falou na quarta-feira a respeito do profeta Elias. Ele profetizou que não choveria na terra. E Deus cumpre o que Ele diz e fala, então vai para o Queribe e lá eu vou mandar corvos para te sustentar. E a palavra do Senhor diz que os corvos levavam de manhã pão e carne e ele bebia a água do ribeiro. E a Bíblia fala que de noite Deus mandava os corvos de novo e alimentava o profeta. E a Bíblia também fala que quando aquela água se seca, porque não havia chuva sobre a terra, Deus fala para Elias, para ele ir até a casa de uma viúva, que ele sustentaria ele por ela. E os irmãos conhecem a história. Aquela viúva, ela não tinha nada em casa. E eu acredito que ela estava se preparando para... A Bíblia conta que ela estava se preparando para fazer o último bolo, o último pão. E ela disse para o profeta que depois daquela refeição ela iria morrer. E os irmãos conhecem e acontece toda a história onde aquela mulher consegue alimentar o profeta. Deus usa o profeta para abençoar aquela mulher. E Deus me disse que talvez você, eu não te conheço, eu não sei a situação da sua vida, mas talvez você esteja hoje como Elias, onde os corvos têm te sustentado e só você e Deus sabe de onde tem vindo o sustento. Mas também você pode estar como aquela mulher e você falou para Deus hoje, eu só tenho para essa semana e depois que passar essa semana eu vou morrer, eu e minha família vamos morrer. Mas o Senhor nos trouxe aqui para te dizer que Ele vai usar, não sei de quem for, pode ser uma viúva, pode ser um ímpio, como a irmã disse, mas Ele vai trazer a provisão para a tua casa. Enquanto você está aqui, o Senhor está lá na tua casa. Enquanto você está aqui, Ele está lá no banco. Enquanto Ele está aqui, Ele está lá, você está aqui, Ele está tocando no coração do teu chefe, do teu vizinho, seja lá quem for, porque o Senhor usa quem Ele quer quando Ele quer te abençoar. E esse hino que nós vamos cantar agora tem como título Venha ao meu encontro. Todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus tiveram a sua vida transformada. Talvez você não tenha nada para oferecer para o Senhor nessa noite. Alguns irmãos trouxeram ofertas, mas a Bíblia fala que nós somos como sacrifício vivo. E se você está aqui nesta noite é porque você tem oferecido a sua vida para o Senhor. E eu tenho uma notícia boa para te dar. O Senhor está aqui. E se você quiser, Ele tem um encontro preparado para a tua vida. E você precisa crer que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você tem pedido. E o coro deste hino diz, eu preciso crer que Ele pode dar a vida ao morto. Ele pode repreender a morte na tua casa, Ele pode repreender a doença. Eu tô com meu pai em casa doente, mas eu tô aqui adorando porque eu sei que enquanto eu adoro aqui, meu pai tá colocando o Senhor tá colocando a mão do meu pai lá na minha casa. Então cante conosco, que o Senhor possa vir ao nosso encontro nesta noite, que Ele possa realizar tudo aquilo que a gente tem pedido para Ele. Amém?
glória, venha ao nosso encontro, Senhor, nesta noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Pai, nós somos dependentes do Senhor, ó Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em culto, Senhor, louvando ao Teu nome, Senhor, rendendo a Ti graça, ó Pai. Pai, nós estamos em adoração ao Teu nome, Senhor. Ah, Pai querido, mas neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, fale conosco, ó Deus. Pai, através da Tua palavra, Senhor, fale aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Senhor. Pai, fale conosco enquanto igreja. Usa-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, nós somos falhos, nós somos fracos, mas em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos, continue conosco, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Em rápidas palavras, quero trazer aqui uma palavra à igreja, conforme o pedido do nosso pastor. Até pensei que a pastora estaria pregando, mas o pastor pediu para nós trazermos uma palavra à igreja esta noite, e aqui estamos. Como nós lemos na leitura oficial, no livro do evangelista Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13 até o verso 35, quero refletir com os irmãos sobre essa passagem conhecida da Bíblia. Esta passagem que fala dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Isso após aquele acontecimento trágico que havia acontecido ali em Jerusalém. Todos nós conhecemos a história e sabemos que Deus deu o seu Filho único, o seu unigênito, para morrer por nós ali na cruz do Calvário. E este seu Filho unigênito veio a este mundo, nasceu de uma mulher, mas gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nasceu, foi crescendo, aos 12 anos de idade, foi encontrado, ou seja, os seus pais perderam dele e de repente voltaram para procurar ele, encontraram ele ensinando os doutores da lei ali no templo com apenas 12 anos de idade. Então era uma criança diferente, era uma criança que tinha algo diferente na vida dele, e não é para menos, porque era o Filho de Deus que estava aqui neste mundo, que se fez carne para sentir as dificuldades, as nossas dificuldades, para saber o que eu e você sofremos, para que hoje ele possa estar ali à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas a sua vida segue, ele foi crescendo, e por volta dos seus 30 anos de idade, ele dá início ao seu ministério, após ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Ele começa a compor o seu grupo de obreiros, o seu grupo de discípulos, a quem ele chamou de os 12 apóstolos. E aí ele começou a chamar a Pedro, a Tiago, a João. Estes eram pescadores, aqueles homens acostumados com a vida no mar, com vida totalmente diferente, tanto que quando ele encontrou a Pedro no mar, ele chegou ali pela manhã, em Lucas, no capítulo 5 de Lucas, ele encontrou aqueles homens lavando as redes, após uma noite tentando pegar alguma coisa no mar. E a Bíblia diz que eles não haviam pegado nada, mas eles também não estavam desanimados, porque eles estavam lavando as suas redes, e lavar as redes significa que a pessoa tem a esperança de que amanhã vai melhorar, de que amanhã pode vir algo melhor. Se não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Então, quando Jesus encontrou aqueles pescadores ali naquela praia, tinham 2 barcos, e um deles era o barco de Simão, e Jesus pediu aquele barco emprestado. Jesus talvez soubesse que, se afastando do mar, ele pudesse pregar um pouquinho mais distante, fazendo daquele barco de Pedro um púlpito, e ali, como naquela época não tinha microfone, não tinha esse serviço de som, ele talvez
pudesse pregar um pouquinho mais distante da praia e através do espelho da água, a sua voz chegar diante daquela multidão que acompanhava, que seguia Jesus, ávidos por ouvir alguma coisa, prontos ou carentes de receber de Jesus um milagre, de receber de Jesus uma cura, assim como hoje, muitos estão seguindo Jesus, atrás de uma cura, atrás de uma bênção, mas nem sempre quer o Senhor da bênção, né? Então, quando Jesus, pegamos nada, e de pescaria, talvez Pedro poderia dizer, de pescaria eu entendo, porque nós somos profissionais do mar, nós estamos acostumados a pescar, e nós não pegamos nada, mas dado que é o Senhor que está falando sobre a sua palavra, nós vamos lançar a rede, e a Bíblia diz que eles lançaram a rede, e a rede veio superlotada de peixe. Chamaram outro barco para se aproximar e ajudar a eles a recolher toda aquela pescaria que agora eles haviam feito sobre a ordem de Jesus. E a Bíblia diz aqui, nós aprendemos que quando Ele abençoa a nós, quem está à nossa volta também é abençoado, porque Ele abençoou a Pedro, e quem estava do lado dele ali, também foi abençoado, porque foi lá ajudar Pedro a colher todos aqueles peixes que estavam ali. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, se afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus falou: Pedro, hoje eu vou fazer de você um pescador de homens, você vai deixar de ser pescador de peixes, e agora vai começar uma nova jornada na sua vida, você agora passará a ser pescador de homens. E ali ele chamou a Pedro, e seguiram, e Pedro seguiu a Jesus, ele abandonou aquele barco, quem sabe ele deixou aquelas redes ali, deu ela de presente para algum amigo que estava por ali, e seguiu a Jesus. E Jesus foi caminhando, foi compondo os seus discípulos, foi compondo o seu ministério juntamente com aqueles homens. Encontrou Levi trabalhava na coletoria de impostos ali, ele prestava serviço para o governo romano, que dominava sobre Israel naquela época. Chegou para ele e convidou ele: Levi, segue-me. E ele abandonou aquele emprego, quem sabe um homem bem empregado, tinha um bom salário, mas ele abandonou aquela coletoria e seguiu a Jesus. Muitos estão sendo convidados a seguir Jesus nesta noite, mas às vezes estão presos em alguma dificuldade, às vezes estão presos em um emprego, em uma dificuldade da família, em alguma coisa material, mas Jesus nesta noite te convida: segue-me. E a Bíblia diz que Levi seguiu Jesus. Talvez muitos chegaram para ele e falaram: rapaz, você perdeu o juízo, vai abandonar esse emprego e vai seguir a Jesus. Esse Jesus é mais um profeta que aparece. Mas Levi, o Mateus, seguiu a Jesus. E a Bíblia vai dizendo que Jesus foi caminhando, Jesus foi libertando os oprimidos, Jesus foi curando os enfermos, Jesus foi curando os endemoniados, foi libertando os endemoniados, os cativos. Jesus foi dando vista aos cegos. Jesus foi dando audição aos surdos. Jesus foi curando, e aqueles homens caminhando junto com Jesus. E quando foram chegando, e aí a partir da metade do livro de Lucas, a Bíblia começa a narrar a história de Jesus caminhando para Jerusalém. E chegar em Jerusalém significava que Jesus estava caminhando para a cruz, significava que Jesus estava caminhando para o sacrifício que estava proposto para ele. E aí ele pediu para alguns discípulos preparar o cenáculo para celebrar a ceia, porque era a época da Páscoa, era a véspera da Páscoa, e a cidade estava lotada. E aqueles discípulos perguntaram para ele: Jesus, onde é que nós vamos celebrar essa Páscoa? E Jesus falou para eles: a hora que vocês verem um homem com um cântaro, segue ele e fale para ele que o mestre pediu para ele ceder a casa, que vai estar tudo preparado. E naquela época não era comum ver um homem com um cântaro, pela cultura, era comum as mulheres buscarem água, era comum encontrar mulheres com cântaro, mas os discípulos encontraram aquele homem e foram para a celebração da Páscoa. Ali, quando Jesus chega para celebrar a Páscoa com aqueles homens, com seus discípulos, os seus pés empoeirados, eles andavam a pé,
Eles andavam não como hoje. Hoje nós temos carros, conduções, podemos andar de carro, de trem, de metrô, enfim, nós não chegamos nos lugares com os nossos pés empoeirados. E naquela época eles estavam com os pés empoeirados. E a mesa a qual eles sentavam não era uma mesa como a de hoje, era uma mesa baixa, era diferente. Então era comum se lavar os pés. E os pés eram lavados pelos servos, pelos escravos. E Jesus se propõe a lavar os pés dos seus discípulos. E aí vem o Pedro e fala: Jesus, o Senhor não, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor nós chamamos de Senhor, o Senhor não vai lavar os nossos pés. Jesus falou assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então se é assim, pode me dar um banho, pode me lavar de corpo inteiro, pode lavar do pé à cabeça, pode lavar todo. Jesus falou: não, eu vou lavar os pés, porque o corpo já está limpo. E estar com o corpo limpo, irmãos, é porque nós já passamos pela justificação através da morte de Cristo, aleluias. Quem está justificado? Em Cristo Jesus. Quem já passou pela morte de Cristo e alcançou a sua salvação? Quem alcançou a justificação dos seus pecados através da morte de Cristo? Eu já alcancei. Hoje eu sei que eu sou um pecador. Nós somos falhos, mas nós temos Jesus na nossa vida. Nós fomos alcançados por Jesus. Nós fomos alcançados pelo milagre ou através do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. E por isso nós estamos aqui, caminhando na nossa jornada, caminhando a nossa carreira cristã. E nós não podemos parar a nossa carreira cristã. O apóstolo Paulo, uma certa vez, escrevendo aos Gálatas, perguntou para eles: o que é que vos impediu de continuar a caminhada? O que é que vos impediu de continuar a carreira cristã? Vocês corriam bem, estava indo tão bem, mas de repente deu uma parada. Mas é natural, irmãos. Nós somos seres humanos. Às vezes nós estamos correndo, estamos caminhando a passos largos. Às vezes a nossa fé está inabalável, mas de vez em quando a gente dá uma parada, de vez em quando a gente quer recuar, mas em nome de Jesus, continue caminhando, continue olhando para Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, Ele que é o autor e consumador da nossa salvação. Portanto, irmãos, não olhe nem para a direita, não perca tempo olhando para a esquerda, olhe para Jesus, Ele é o nosso alvo, nós não podemos recuar. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que recua, o Senhor não tem prazer naquele que desiste. Portanto, nós devemos seguir firmes, caminhando a passos largos, rumo à nossa Jerusalém, às nossas mansões celestiais. E a Bíblia segue dizendo, aí quando Jesus conversando com seus discípulos, e aqueles discípulos talvez questionando que Jesus seria um rei em Israel, que Jesus libertaria Israel do jugo romano, que Jesus seria um libertador para eles. E aí eles questionavam: quem é de nós que vamos ser o ministro tal? Qual de nós seremos o que vai sentar do lado do rei? Qual que vai ocupar, se fosse nos dias de hoje, talvez estivesse, quem que vai ser o ministro da Casa Civil? Quem que vai ser o ministro da Fazenda? Quem que vai ser o ministro da Justiça? E aqueles homens estavam perdidos, eles não tinham conhecimento daquilo que Jesus estava aqui para fazer. Eles estavam questionando as coisas terrenas. E quando Jesus é levado ao Sinédrio, depois levado até Pilatos. Pilatos lava as suas mãos e entrega Jesus a Herodes. E Herodes gostou de encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele estava ansioso por ver Jesus. E aí levou Jesus para ser condenado e crucificado. E quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo.
Agora nós temos a oportunidade de ver a Deus, de contemplar a Deus, de estar na presença de Deus, através do sacrifício de Jesus, porque Ele rasgou o véu que separava a humanidade de Deus. Até então, os pecados dos homens, da humanidade, era encoberto através do derramamento de sangue de animais. Mas agora Jesus foi levantado na cruz do Calvário, e Ele derramou o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário, não mais para encobrir os nossos pecados, mas para lavar, para nos purificar, para nos limpar daquilo que separava nós de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse mesmo Jesus que morreu ali na cruz do Calvário, ele foi descido da cruz por um homem, por um senador, que pediu o corpo dele, que embalsamou, que levou ele e colocou naquele sepulcro. Agora aqueles discípulos que eram tão próximos de Jesus, o Pedro, que tinha prometido para Jesus que morreria por ele, que tinha cortado a orelha de Malco, não estava ali do lado da cruz, estava distante. E a Bíblia diz que em determinados momentos, quando Jesus estava sendo julgado, ele ficou seguindo Jesus de longe. Ele ficou ali olhando o que é que aconteceria. E tem muita gente, irmãos, que às vezes, na bonança, promete tudo para Jesus. Fala: Jesus, por ti eu vou até a morte. Contigo eu faço tudo o que for necessário. Tal como Pedro fez. Pedro prometeu para Jesus que se precisasse morrer junto, ele morreria. Só que na hora que o negócio apertou, ele falou: eu não conheço esse homem. Aí passou uma criada e falou: você é um dos galileus, um daqueles que acompanhava Jesus? Não sei do que é que você está falando. Negou Jesus. E eles começaram apertando ele. Ele conjurou, ele falou: não sei o que é que vocês estão falando, vocês estão loucos. Eu não conheço esse Jesus que vocês estão falando. Mas quando Jesus estava ali na cruz, ninguém dos seus discípulos estavam lá com ele. Mas aí Jesus é retirado e ele é levado ao sepulcro. E ao terceiro dia ele ressuscita. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas enquanto Jesus estava ali no sepulcro, enquanto o seu corpo estava no sepulcro, os seus discípulos agora, talvez decepcionado, sem saber o que fazer, olhavam um para o outro, com vergonha da sociedade, com vergonha daquele povo, eles que haviam acompanhado Jesus, eles que tinham visto Jesus curar, salvar, fazer paralítico andar, libertar os cativos, tirar os demônios das pessoas, eles que tinham visto Jesus multiplicar peixe e pães, tratar de uma população gigante ali do lado da praia. Agora eles estavam numa casa, trancados, sem saber o que fazer da vida, porque o mestre havia morrido. E para nós hoje falarmos aqui, que nós já conhecemos a história, fica mais fácil, porque nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, nós conhecemos a história, fomos alcançados pela graça, estamos aqui com a fé firmada em Jesus. Mas aqueles discípulos agora trancados em uma casa, com vergonha do povo, com vergonha da população, porque o seu mestre, o profeta a quem eles seguiam, o Messias que eles esperavam, estava morto. E agora o que fazer? Uma noite trancados naquela casa, perguntas sem respostas, no labirinto da vida, irmãos, tem muitas perguntas que às vezes nós fazemos e elas não têm resposta. Quando Jesus não está presente na nossa vida, quando Jesus se afasta da gente, ou a gente se afasta de Jesus, porque Jesus não se afasta de nós, é nós que afastamos dele. Quando nós nos afastamos de Jesus, as perguntas ficam sem respostas. Aqueles discípulos trancados naquela casa, perguntas e mais perguntas, e nenhuma tinha resposta.
Talvez eles apertaram a João, talvez eles tenham apertado a Tiago, talvez eles falaram com Pedro de uma forma mais dura. Pedro, você que era mais amigo do mestre, você que era metido a líder, que resposta que você vai dar para nós aqui? O que é que nós vamos fazer agora da nossa vida? Alguns deles podem ter falado, eu vou voltar para o mar, vou voltar a pescar. O outro, talvez, o Lucas era médico, né? Eu vou voltar a ser médico, eu não rasguei o meu diploma. Talvez eles podem ter feito planos ali de tocar a sua vida sem Jesus. Mas as mulheres, graças a Deus que tem as mulheres, né, irmãos? As mulheres foram lá no sepulcro ver o que estava acontecendo. E chegaram lá, a pedra estava revolvida. E os anjos falaram para ela, o que é que vocês buscam aqui? O que vocês buscam aqui já ressuscitou, não está mais aqui. Aleluias! Aquelas mulheres foram agraciadas, porque elas chegaram ali no sepulcro, e elas viram que o sepulcro estava vazio, que a pedra estava revolvida, e o anjo falou para elas, o que estava morto reviveu, o seu corpo não está mais aqui, aleluias. E a Bíblia diz que elas foram correndo contar para os discípulos. E elas chegaram naquela casa e falaram para os discípulos, Jesus ressuscitou. Ah, Jesus, glória a Deus. Sim, Jesus, aleluias. Irmãos, a Bíblia diz que o Simão e o João saíram correndo para ir lá ver. Chegaram lá, de fato, era verdade que as mulheres falaram. Quem sabe eles falaram assim, essas mulheres foram lá, vai que essas mulheres estão tendo visão diferente aí, vamos lá conferir. E chegaram lá, era verdade. A pedra não estava mais, o sepulcro estava aberto. E agora eles voltaram para casa. Chegaram lá na casa, quem sabe eles não falaram um para o outro, mas por que Jesus tinha que aparecer para aquelas mulheres? Por que ele não apareceu? Por que ele não falou para nós? Porque quando as mulheres estavam ali, Jesus falou com elas. Jesus falou para elas e inclusive deu uma orientação para elas irem lá para Galileia. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só que a Bíblia registra nesse texto que nós lemos, que alguns daqueles discípulos não esperaram em Jerusalém. No verso 49, acho que no verso 49 do mesmo capítulo 24 diz, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E aqueles dois discípulos saíram de Jerusalém. Eles não conseguiram esperar aqueles 3 dias. Eles saíram. Um deles era Cleópatra, o outro a Bíblia não registra o nome dele. Mas quem sabe a Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús, uma cidade que ficava 11 quilômetros de Jerusalém. E Emaús significa fonte de águas quentes. E Jerusalém significa lugar de paz. Eles saíram do lugar de paz e foram para Emaús, um lugar de águas, a fonte de águas quentes. E quando eles estavam naquele caminho, a Bíblia registra aqui no verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Ali naquela estrada de Emaús, sozinhos, só os dois, quem sabe eles falaram assim, irmão, aqui dá para nós conversar um pouco melhor, porque lá em Jerusalém estava difícil. As pessoas estavam zombando de nós saímos daquela casa, quando nós começamos a andar, aquelas pessoas ficaram criticando a gente, perguntando para nós, cadê o Jesus de vocês? Cadê o profeta de vocês? Cadê o Messias que vocês acreditaram tanto? Agora aqui só está nós dois, dá para nós conversar melhor sobre isso. Irmão, verdade. Eu até pensava que Jesus ia nos livrar de Roma,
Eu pensava que ele ia restabelecer o império aqui em Israel e que nós estaríamos livres do império romano. Eu pensei que ele era de fato o Messias que nós estávamos aguardando. Pois é, mas não foi. Não foi dessa vez. E aí, a Bíblia segue dizendo, enquanto eles iam falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, aleluias. Irmãos, às vezes, na nossa caminhada, no nosso trabalho, lá na escola, na faculdade, no caminho da nossa vida diária, às vezes nós estamos fazendo algumas perguntas, fazendo alguns questionamentos com nós mesmos, mas a Bíblia diz aqui, que o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, na nossa caminhada, este mesmo Jesus se aproxima e caminha do nosso lado, aleluias, oh glórias, as irmãs, o conjunto cantou aqui, que o Consolador, nós cantamos o hino da harpa, né? Que o Consolador está conosco, que o Consolador está aqui, e o mesmo Jesus caminhava do lado deles, e os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Irmãos, eles conheciam Jesus, impossível eles não reconhecer Jesus. Como é que eles tinham caminhado com Jesus mais de 3 anos, convivido com Jesus, andado do lado de Jesus, e agora Jesus estava do lado deles, mas a Bíblia aqui diz que alguma coisa não deixou eles reconhecer Jesus. E Jesus começou a caminhar do lado deles. E agora eles eram 2 e Jesus era só 1. E aí Jesus chegou como quem não quer nada, encostou do lado deles, começou a caminhar do lado deles. E ali eles eram 2. Quem sabe agora, lá em Jerusalém, eles tivessem sido criticados. Agora era só 1, né? 1 para 2, ele falou, aqui não vai criticar nós não. E Jesus perguntou para eles, eu estou observando vocês caminhando aí, eu estou vendo que vocês estão trocando umas palavras duras, vocês estão numa conversa difícil, que palavras são essas? O que é que está acontecendo com vocês? Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que é que vocês estão tristes? O que é que está acontecendo com vocês? Ah, Jesus, aleluias. Aqueles 2 homens olhou um para o outro, quem sabe, falou assim, rapaz, esse camarada vai tirar a onda com nós aqui agora, não é possível. Aí eles falam assim, respondendo um, cujo nome era Cleópatas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Aleluia. Se fosse nos dias de hoje, irmão, eles iam perguntar, você não vê a internet, não? Você não assiste o Jornal Nacional? Você não vê o jornal que está passando aí, o balanço geral? Enfim, você não vê as notícias na televisão? Você não está vendo o que é que está acontecendo no Brasil, gente? Você não sabe das últimas que aconteceram agora na ocasião da Páscoa aqui em Jerusalém? É você o único peregrino que não sabe o que é que está acontecendo aqui? E aí Jesus disse para eles, não estou sabendo nada não. Glória a Jesus. E eles perguntou, quais? Jesus respondeu para eles e perguntou, quais? Que notícia é essa que vocês estão falando que aconteceu aí? Jesus fez como quem não estivesse entendendo nada. Falou, tá bom, vamos deixar esses meninos falar um pouco aí, vamos ver o que eles têm para dizer. Jesus falou assim, quais? E eles disse, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aleluias. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteciam. Irmão, 3º dia, para os judeus, significava que eles tinham uma fé, eles acreditavam que a alma, o espírito, permanecia no corpo durante 3 dias após a morte.
Então eles estavam ainda pensando que pudesse acontecer alguma coisa durante 3 dias. Por isso que ele respondeu: olha, mataram Jesus, o profeta, o Filho de Deus. Nós esperávamos que ele fosse redimir aqui Israel. Nós esperávamos que ele fosse livrar nós de Roma. Mas hoje já é o 3º dia e nada. Ele está morto mesmo. Eles não sabiam. Eles tinham abandonado a casa. Eles não tinham recebido a notícia das mulheres. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E a Bíblia segue dizendo: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: nécios e tardos de coração, para que tudo o que os profetas vos disseram. Jesus falou para eles: rapaz, tudo o que os profetas falaram. E aí a Bíblia diz aqui que Jesus começou a mencionar para ele as palavras. Jesus começou a citar para ele salmos, começou a trazer profecias, desde Moisés, de salmos, quem sabe do profeta Isaías, que dizia que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e Jesus foi falando para eles as escrituras ali naquele lugar, naquele caminho, naquela estrada, e eles começaram a gostar daquela conversa. E quando chegou no encruzamento ali, naquele lugar que a estrada seguia, e aí tinha uma estradinha que entrava para Emaús, a Bíblia diz que eles falaram: fica conosco. Constrangeram ele dizendo: fica conosco. Onde é que está aqui? E chegaram à aldeia para onde ia, e fez como que ia para mais longe. Jesus fez com quem ia seguir para mais distante. Mas eles, no verso 29, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia. E a Bíblia diz que Jesus entrou para ficar com eles. Aleluias. Irmãos, muitas vezes nós estamos com muita dificuldade. Muitas vezes nós estamos nas encruzilhadas da vida. Na hora que estiver difícil, convide Jesus para ficar com você. Convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para estar do seu lado no dia a dia, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida. Quem sabe aqueles discípulos estavam já querendo entender o que estava acontecendo ali, porque Jesus estava citando a Bíblia, recitando o versículo para eles, falando para eles sobre as profecias, e eles estavam agora gostando daquela conversa. E chamou Jesus, o constrangeu dizendo: fica conosco. E a Bíblia diz: e entrou para ficar com eles. Aleluias. Irmãos, quem sabe quando eles chegaram naquela cidade, na casa deles, a Bíblia diz que Jesus entrou com eles. Quem sabe eles chegaram ali na sua casa, foram preparar um jantar, e aí eles falaram: pô, tem uma pessoa aqui conosco, especial, ele conhece a Bíblia toda, ele já citou de cor aqui para nós vários versículos, ele citou para nós aqui de cor várias profecias sobre Jesus. Então mandaram preparar ali um jantar caprichado, mas eles ainda não entendiam que era Jesus que estava com eles. E eles foram, na hora que serviram o pão, serviram o jantar, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Aí, irmãos, neste momento aqui, quem sabe eles estavam com os olhos fechados, e Jesus começou a abençoar o pão. Quando Jesus começou a orar, que Jesus levanta aquele alimento, eles estando ali de olhos fechados, os seus corações ardiam, porque registra aqui para frente que os seus corações estavam ardendo, e eles ali pensando: eu acho que é Jesus, eu não aguento mais, eu vou perguntar a ele, eu acho que é Jesus mesmo que está aqui. Talvez eles olhassem um para o outro, falaram: vamos perguntar se é Jesus, mas estava meio sem jeito. Mas quando Jesus levantou aquele pão, aí, quem sabe Jesus tem orado: Pai, abençoe este pão, abençoe esta família, abençoe esta casa. Irmãos, se eles reconheceram que era Jesus, naquela hora, irmãos, eles abriram os olhos
e pensaram, vou dar um abraço em Jesus, vou dar um abraço gostoso em Jesus, porque é Ele que está aqui conosco agora. Mas a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Jesus não estava mais lá. Irmãos, não perca a oportunidade de dar um abraço em Jesus. Às vezes nós estamos no nosso trabalho e o nosso coração está ardendo. Às vezes a irmã está ali na sua casa trabalhando, o irmão está lá no seu trabalho trabalhando, correndo com as dificuldades, fazendo as suas tarefas, os seus afazeres, mas de repente o Espírito Santo começa a tocar na sua vida, dá vontade de falar em línguas estranhas, dá vontade de orar, é porque o Espírito Santo de Deus está ali do teu lado, é porque Jesus está ali presente. Portanto, não perca a oportunidade de dar um abraço em Jesus. Aqueles discípulos perderam a oportunidade, irmãos, de dar um abraço em Jesus naquele momento. Eles começaram uma conversa dura, mas depois eles foram gostando da conversa, chamaram Jesus para ir para a casa deles, e aí Jesus entrou na casa deles, eles reconheceram que era Jesus, quando eles tiveram a oportunidade de dar um abraço em Jesus, ele desapareceu, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Ah, irmãos, eles já tinham reconhecido que era Jesus, fazia hora, só que eles não tinham coragem de falar com Jesus, eles ainda não tinham certeza, mas a presença de Jesus estavam fazendo os seus corações arderem, a presença de Jesus estavam fazendo eles ficar alegres, e quando eles descobriram que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém, eles foram contar para os outros discípulos, eles foram lá levar a notícia, olha, Jesus apareceu, Jesus esteve lá em casa, Ele caminhou conosco nesta noite, Ele está vivo, aleluias, e nesta noite nós podemos dizer, em alto e bom som, Jesus está vivo, Jesus está aqui, irmãos, através do teu Espírito Santo. Jesus está aqui esperando o seu convite para você ir para casa, para Ele ir para a sua casa, para Ele acompanhar você quando você sair daqui a pouco. Jesus está aqui esperando o seu convite. Constranja Jesus nesta noite. Jesus, fica comigo. Jesus, caminhe comigo. Jesus, vamos para minha casa nesta noite. Jesus, fique comigo nesta semana. Mas Jesus está aqui pronto para atender o seu convite. Jesus está aqui pronto para atender o seu pedido. Jesus está aqui pronto para atender a sua necessidade nesta noite. Jesus está vivo, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles homens, eles estavam tristes, irmãos, porque eles estavam no caminho errado. Era para eles ter ficado em Jerusalém. Mas quando a pessoa sai da vontade de Deus, sai da presença de Deus, quando a pessoa pega caminho diferente, a tristeza vem. Quando a pessoa está em Jerusalém, quando a pessoa está na presença do Senhor, quando a pessoa está na casa do Senhor, que ele resolve pegar um caminho diferente, é sinal que a tristeza vai vir. Aqueles homens estavam tristes naquela estrada, e Jesus entendeu que eles estavam tristes. Jesus perguntou para eles, por que vocês estão tristes? Eles estavam tristes, irmãos, porque eles estavam no caminho errado. Eles estavam tristes, porque eles não estavam no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é estar na presença de Deus. O centro da vontade de Deus é estar em Jerusalém. Nesta noite, convide Jesus a estar com você. Nesta noite, continue firme no caminho correto, naquele caminho que conduz a Jerusalém. Não pegue o caminho errado. Aqueles homens não conheceram Jesus, irmãos. Apesar de 3 anos que eles estavam juntos, eles não reconheceram Jesus. E tem muita gente que está na casa do Senhor, caminhando com Jesus, vivendo uma vida cristã, mas às vezes vivendo uma vida rasa, não tem uma experiência concreta com Deus, às vezes não tem uma experiência concreta com Jesus, e na hora da dificuldade,
a tristeza também vai vir. Na hora da dificuldade, a gente não vai ter condições, esta pessoa não vai ter condição de dobrar o seu joelho e falar com Jesus. Ele vai ter, como o nosso pastor sempre diz, às vezes, ao invés dele mesmo orar, ele vai pedir oração, porque tem uma vida caminhando com Jesus há diversos anos, há vários anos, andando com Jesus, vendo tudo o que Jesus está fazendo na vida do irmão, vendo o que Jesus está fazendo na vida da irmã, vendo Jesus curar aqui, vendo Jesus salvar ali, vendo Jesus libertar aqui, vendo Jesus fazer um milagre aqui, e a hora que bate a dúvida na vida dele, ele não tem experiência com Jesus. Muitos estão caminhando com Jesus, parecido com Pedro, mas seguindo Jesus meio de longe. Mas nesta noite, eu convido a cada irmão, a cada irmã, a seguir Jesus de pertinho, a ter uma experiência real, a ter uma experiência viva com Jesus. Aleluias, porque Ele pode todas as coisas. Irmãos, muitos estão buscando a solução para o seu problema. Muitos pregam a teologia da prosperidade, que Deus pode dar carro, que Deus pode dar casa, que Deus pode dar emprego. Sim, Ele pode, tudo isso e muito mais. Mas tem gente que está procurando só as bênçãos, mas não estão querendo o Deus da bênção. Tem gente que está buscando a bênção, mas quando você apresenta o dono da bênção, ele fica, não, deixa eu seguir mais de longe um pouquinho, deixa eu viver da experiência da minha família, deixa eu viver da experiência da minha esposa, deixa eu viver da experiência do meu esposo, deixa eu viver da experiência do pastor da igreja. Irmãos, tenha a sua própria experiência com Jesus. Não seja como aqueles discípulos que caminharam com Jesus por mais de 3 anos, e depois, quando pegam a estrada, que eles caminham ali quase que um dia todo, porque um homem caminhar 11 quilômetros, eu imagino que ele deve ter gastado o dia todo naquela estrada. Como é que aqueles homens caminharam o dia todo e não reconheceram quem era Jesus, após ter convivido com ele 3 anos ou mais? Então não tenha uma vida rasa com Jesus, tenha experiências sólidas com Cristo. E nesta noite, irmãos, que nós possamos sair daqui tendo esse discernimento de que Jesus está vivo, de que Jesus está conosco, de que nós estamos caminhando do lado dele, e que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, está no nosso coração, está cuidando de nós, está nos livrando de todo mal, tal como a irmã testemunhou aqui. Era para ela entrar num carro e entrou no outro. É porque o Espírito Santo de Deus está cuidando, irmãos. Deus cuida de nós nas pequenas coisas. Eu me lembro que um dia eu estava numa avenida ali em Goiânia, uma avenida, uma das maiores ali, e eu estava na pista da esquerda. Pista da esquerda é para quem tem que desenvolver uma velocidade maior. Eu estava na pista da esquerda, sentindo aquela comunhão boa com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, refletindo sobre as coisas de Deus. Eu sozinho no carro, irmãos. De vez em quando dá isso, né? De vez em quando a gente começa a falar com Jesus, começa a orar sozinho, começa a sentir a presença de Deus na estrada, no trabalho, sozinho. E naquele dia foi um daqueles momentos. Eu falei, gente, eu estou na pista da esquerda, não vou correr, vou devagar, vou passar para a pista da direita. Quando eu falei que ia jogar para a pista da direita, eu, imaginando aqui, falei, deixa eu prestar atenção para ver se não vem nada do lado direito. Irmãos, eu olhei pelo retrovisor, não vi nada. Mas alguma coisa falou para mim, espera mais um pouquinho. Irmão, sabe aquele ponto cego que tem? Quem é motorista sabe. Você olha do lado direito aqui, no retrovisor externo do lado direito, você não vê nada. Você olha no retrovisor interno, você não vê nada. Mas eu falei, deixa eu segurar mais um pouquinho. Quando eu segurei mais alguns segundos, passou um carro, irmão, um caravão, uma Opala, não me lembro mais. Ele deve ter passado a uns 100 por hora do meu lado direito aqui. Se eu tivesse jogado, ele ia me pegar no meio, ia me jogar fora da pista, ia me tirar da avenida. Então, irmão, naquele momento eu agradeci a Deus. Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor cuidou de mim. O Senhor me guardou aqui nesse lugar. Irmãos, quantas vezes a gente sente a presença de Deus cuidando de nós nas pequenas coisas. Aleluias.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, convide a Jesus a entrar na sua casa nesta noite. Convide Ele a ir para a sua casa com você nesta noite. Deixe Ele assumir uma posição de anfitrião na sua vida. Deixe Ele assumir uma posição de líder na sua vida, de alguém que domina a sua vida. Viva segundo a vontade dEle, e não segundo a nossa vontade. E se alguém saiu de Jerusalém, saiu do lugar que era para estar, saiu da presença de Deus, que faça uma reflexão e volte hoje para a presença do Senhor. Aqueles discípulos eram para estar em Jerusalém, e eles estavam indo para Emaús, e no caminho Jesus falou que eles estavam tristes. Não fique triste no caminho errado, volte para Jerusalém. Se você está percebendo que o seu caminho não tem sido o melhor caminho a ser trilhado, volte para o caminho correto nesta noite. Aleluias. Volte para a casa do Senhor nesta noite. Às vezes você tem estado na casa do Senhor, mas você sabe como é que está a sua vida. Você está aqui, mas o seu coração não está 100%. E nesta noite a palavra do Senhor está falando: volte para a casa do Senhor integralmente. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. Aleluias. A Bíblia diz: entrega e confia. O pastor Marcos reforçou muito sobre essa mensagem esses dias, e ela foi muito propícia, porque eu me lembrei dessa mensagem quando eu conversava com um irmão meu que estava passando uma dificuldade num dia desse. Eu falei: você é crente, você é servo do Senhor, entrega e confia no Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nos coloquemos de pé. Glória seja dada ao nome do Senhor nesta noite. Alguém que está se sentindo distante do Senhor e quer colocar a sua vida diante da presença do Senhor, venha até a frente, nós vamos orar por você nesta noite. Alguém que está sentindo que está triste, que poderia estar melhor, que poderia estar caminhando numa direção correta, mas ele está percebendo, você está percebendo que o seu caminho não é o melhor caminho, que às vezes no seu caminho tem tristezas, que às vezes no seu caminho tem coisas que não te agradam, que às vezes no seu caminho tem dúvidas, que às vezes neste caminho que você se propõe a caminhar, tem perguntas sem respostas. Mas nesta noite, Jesus está aqui, e Ele tem as respostas para os dilemas da sua vida. Aleluias. Se tem alguém, nós estamos aqui ainda e vamos orar por você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas se tem e não quer vir, nós vamos orar também. E Jesus vai te alcançar aí, aonde você está. Jesus vai colocar você no lugar que você precisa estar. Jesus quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Convide Ele, aí onde você está, já que você não quer vir aqui, para que Ele esteja ocupando o primeiro lugar na sua vida. Coloque Ele como anfitrião na sua vida, e coloque a sua vida nos trilhos, diante de Deus, no caminho correto. Vamos estar orando, para que Deus nos alcance nesta noite, que esta palavra possa alcançar o seu coração, o meu coração, que nós possamos sair daqui nesta noite, com Jesus no centro da nossa vida, e que nada venha nos distanciar da presença de Deus, que nada venha nos tirar da Jerusalém celestial, que é o céu que nos aguarda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, na Tua presença nós estamos, agradecidos, Senhor, pela Tua palavra, agradecido, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós nesta noite. Pai, nós sabemos que aqui tem vidas, Senhor, que precisam de uma experiência especial contigo, Senhor. Pai, nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor dê, Senhor, a solução para os seus problemas, que eles possam sair daqui, Senhor, nesta noite, cheio do Teu poder,
cheio do teu Espírito Santo, porque nós não pedimos somente a solução dos problemas, nós pedimos a Ti que o Senhor entre nesta vida, que o Senhor tome essa vida nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Pai querido, que o Senhor dê a providência necessária, que o Senhor alcance os corações, Senhor, e que o Senhor esteja, ó Pai, na vida de cada um de nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos, estamos caminhando para o final do nosso culto. Queremos convidar os nossos aniversariantes para que nós possamos, antes, porém, quero pedir o evangelista Gedielso para estar trazendo os avisos. Logo na sequência estaremos orando pelos aniversariantes da semana e já caminhando para o encerramento do nosso culto. Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos para os avisos da semana. Antes, alguns avisos importantes sobre o departamento infantil. No próximo dia 23 de fevereiro, a partir das 14 horas e 30 minutos até as 18 horas e 30 minutos, a missionária Neuza pede para avisar que vai ter essa palestra sobre planejamento do departamento infantil. Essa palestra é para todos os irmãos que querem participar, querem fazer parte do departamento infantil e também daqueles que já fazem parte. Se possível, no dia que vier para a palestra, trazer 1 quilo de alimento e produtos de higiene pessoal. Amém? Então fica o aviso para você que quer participar, o próximo sábado, dia 23. Também o nosso departamento da Semadesc pede para avisar os irmãos que a partir do mês que vem, dia 9 de março, a Semadesc tem o prazer de convidar os adolescentes, os jovens e adultos para aprenderem, juntamente com esse departamento, a língua espanhola. Vai ser lá na AD Bom Retiro, nossa congregação de Bom Retiro, que fica na Rua dos Italianos. Nós temos muitos irmãos ali que são imigrantes, né? E vai começar a ter essa aula de espanhol lá na congregação de Bom Retiro. Então, se tiver algum irmão, alguma irmã, algum jovem, adolescente que queira participar, procurar a evangelista a irmã Ana Lúcia, que ela está responsável por esse trabalho. Também nós temos o último aviso, para irmos para os avisos da semana, é o nosso retiro transformado. Se ainda tiver algum jovem, algum adolescente que queira ir, nos procure. O valor é R$350, os dias vai ser dias 1 a 5 de março. Se tiver algum irmão, alguma irmã que queira ajudar algum adolescente a ir, também nos procure. Nós temos vários adolescentes no campo que estão vendendo trufas nas ruas, estão vendendo sorvete, geladinho, para conseguirem pagar por não ter condições. Então, se você quiser abençoar algum adolescente com algum valor, com alguma oferta, nos procure após o culto. Amém? Vamos para os avisos da semana. Amanhã nós temos aula do CETESC a partir das 19h30 e a matéria que está sendo estudada é as cartas aos Hebreus. Então queremos convidar você que ainda não fez uma aula para participar e começar a fazer o nosso curso de ensino de teologia básico e médio aqui na nossa igreja. Terça-feira nós temos o nosso culto de ensino com a ministração do nosso pastor presidente, com as participações da nossa igreja sede, das regionais 5 e 6, a partir das 19h30. Queremos convidar você e sua família para aprender mais da palavra de Deus. Quarta-feira nós temos o nosso círculo de oração com toda a igreja, juntamente com a nossa pastora, a partir das 8 horas até as 10 horas da manhã. Queremos convidar você e sua família também para participar. Na quarta-feira também, à noite, nós temos os ensaios com as nossas irmãs, os ensaios com os nossos varões, a partir das 19h30, e aula de música com o diácono Anemias, a partir das 20 horas. Quinta-feira nós temos o nosso momento de oração das 19h30 até 20 horas e 15 minutos e o culto da campanha, né? A campanha que sempre é na quinta-feira com o tema Deus acrescentará. E nós queremos convidar você, sua família, para estar participando. Deus tem falado conosco também de uma maneira especial nos cultos de quinta-feira. E quem vai estar ministrando a palavra é o pastor Cajara, que já veio várias vezes aqui, ele é lá de Assis, do interior de São Paulo. Queremos convidar você e sua família para estar conosco. Sexta-feira nós temos também, a partir das 19h30, um ensaio com o Coral Ebenezer. Você que participa do coral ou quer participar, procure a nossa irmã Eunice e comece a participar. Sábado nós temos também consagração na Vila Prudente com a nossa Cofadesc, com as nossas irmãs, a partir das 8 horas. Vai ser a saída aqui da sede?
a partir das 8 horas, 15 para as 8, né, 7h45. Se você quiser participar, venha aqui para a sede e vá juntamente com a nossa pastora nessa consagração regional, da Regional 1. Também nós teremos pré-congresso da Cofadesc na Regional 7, lá em Vargem Grande Paulista, lá mais específico na nossa congregação de Parque Agreste. A saída vai ser às 17 horas. Então, se você, irmã, quiser acompanhar a nossa pastora, procure as nossas irmãs, irmã Eliane, né? E dê o seu nome. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical a partir das 9 horas da manhã. E o tema da lição de número 8, que vai ser domingo, é lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizada, transtorno de personalidade. E nós queremos convidar você, sua família, para estar participando desse trimestre que está já quase terminando, que é Enfermidades da Alma, na nossa escola bíblica dominical. A partir das 15 horas e 30 minutos, ensaio com a nossa orquestra, ensaio com o nosso coral a partir das 16h30, e o nosso grande culto da família a partir das 18 horas. Convide um amigo, uma amiga para vir adorar a Deus conosco. Hoje, a cantina é do nosso departamento dos jovens, e eles pedem para avisar que é pastel, para você passar lá, contribuir com eles e sair daqui alimentado. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Irmãos, eu sentei ali e senti de Deus de convidar a igreja para se colocar de pé e nós fazermos uma oração específica em favor da saúde do nosso pastor. Ele poderia estar aqui conosco, era para estar, não está. Está ali na sua casa. A pastora já comentou aqui que se chegar lá não tiver melhor, vai levar ele até o hospital. Se estiver aqui no hospital, o médico está lá para isso. O médico estudou porque Deus deu essa condição. Existe remédio porque Deus deu esta sabedoria para o homem. Mas se Deus quiser curar ele agora, através da minha e da sua oração, que Deus possa visitá-lo ali. Quem pode orar 1 minuto em favor especificamente do nosso pastor? Quero convidar aqui o pastor Sebastião para nos dirigir a Deus em oração, uma oração específica em favor da saúde do nosso pastor. Vamos orar. Bendito e eterno, glorioso, maravilhoso e poderoso Deus. Nesse momento, Senhor, nós adentramos, Senhor, aos tabernáculos eternos, crendo, Senhor, em uma providência divina, mediante o que já foi falado, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra. Quero, Pai, nesse momento, apresentar o nosso pastor nas Tuas mãos e pedir ao Senhor, que o Senhor, pela Sua infinita bondade, venha, Senhor, entrar com a providência, dando, Senhor, para ele a liberdade, dando para ele, Senhor, a cura nessa noite. Ainda, Senhor, que ele tenha que ir, Senhor, passar pelos médicos, Senhor, mas que seja tudo para a honra e a glória do Teu nome. Pai, vai visitando o Teu servo agora, vai dando a vitória. Eu não sei, Senhor, aonde está a enfermidade alojada, nem o que causou, mas eu sei o que o nosso Deus vive e que é poderoso para dar uma grande vitória ao Teu servo. Pai, cuida da saúde do Teu filho, pois ele é, Senhor, o nosso pastor. Ele tem, Senhor, os seus afazeres do dia a dia. Ele cuida, Senhor, desta obra que o Senhor colocou na sua mão, e certamente, assim como ele tem cuidado, Senhor, da tua obra, certamente o Senhor, nessa noite, cuidará da saúde do teu filho. É isso, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, vou sentar aí mais 2 minutinhos. Queremos convidar aqui os irmãos que fizeram aniversário essa semana. Eu vou chamar os nomes aqui, e o irmão que tiver já pode vir aqui ao púlpito, aqui ao altar, para que nós possamos estar orando por vocês. Aniversariou a irmã Albenice Vieira da Silva, o irmão Jones Pereira, o presbítero irmão Gilvan Borges, o irmão Cleiton Rodrigues e também o irmão Caio Andrade Duarte. Hoje eu perguntei pelo Caio, e eu soube que ele está lá mais nos Gabriel do que aqui, né? Mas eu sei do motivo, é um motivo bom. A irmã Ana Maria também fez aniversário nesta semana. Vem aqui, irmã Ana. Mas mais alguém aniversariou nesta semana e quer receber a oração da igreja? Vem até aqui à frente, para que nós possamos estar orando pelos irmãos. Glória a Jesus. Cadê os aniversariantes? Eu vi aniversariante aqui hoje. Não temos? Que Deus abençoe. Tem a irmã aqui. Maravilha. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos estar orando para que Deus
continue derramando as suas mais ricas bênçãos sobre estes irmãos que têm completado mais um ano de vida. Quero convidar a nossa pastora para que esteja orando pelos aniversariantes, orando também pelo encerramento deste culto e nos despedindo em paz nesta noite. E pedindo a Deus que dê-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana debaixo da proteção do nosso Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastora Marta, orando pelos aniversariantes e pelo encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite. Mas agora, Senhor, nós estamos aqui apresentando a Ti os aniversariantes da semana, nossa querida irmã. Senhor, continue com ela, dando graça, força, saúde, Senhor Jesus, estendendo, Senhor, os Teus dias, Pai querido, com sabedoria, com alegria, com paz. Senhor, também o Micael, Senhor, que completou mais um ano de vida nessa semana. Muito obrigada, Senhor Jesus, continue com ele, dando força, dando graça, dando sabedoria, que ele possa crescer, Senhor Jesus, na graça e no conhecimento, Senhor. Nós te louvamos pela vida dos teus servos. Pai, agora leva a tua igreja em paz, Senhor Jesus. Senhor, livra-nos de todo mal, de todo perigo, de todos os acidentes, Senhor, dos homens maus, dos homens sanguinários. Enfim, Senhor, sê com a tua igreja, Jesus, nesta semana. Cada um, Senhor, que aqui veio, Senhor Jesus, com algo, Senhor, que precisa ser resolvido. Pai, nós cremos, Senhor, que Tu falaste aos nossos corações e que nesta semana o Senhor entrará com providência na nossa vida e o Seu nome será ainda mais exaltado e glorificado. Fica conosco, Senhor, vai para a nossa casa conosco, entra, Senhor, no nosso lar, entra na nossa cozinha, na nossa sala, no nosso quarto, enfim, Jesus, sê conosco, Senhor, não nos deixe nem um minuto, Senhor, é o que nós te pedimos nesta noite, e já em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te agradecemos, amém, Senhor, amém. Feliz aniversário, junto com os seus. Te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Glória a Jesus. Pastora Luísio, impetrando as bênçãos apostólicas. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.